وابا الله 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 يا بلاد الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde, a casa do futebol de seleções. Eu sou Gabriel Salato, você esteve aí conosco ao longo do mês de junho ao mês de julho, acompanhando Copa América, Copa das Nações da Oceania, Eurocopa. Agora a gente vira a chave e é hora de falar de Olimpíada. Sim, vai ter Olimpíada aqui no Conte Verde e a gente vai falar sobre a competição aí masculina, sub-23. Não é a mesma coisa, já teve várias questões ao longo do tempo. A gente até colocou um vídeo aí nas nossas redes sociais recentemente, explicando um pouco de como foi esse processo, mas não deixa de ser importante, não deixa de ser relevante e não deixa de explicar um pouco dos movimentos que a gente tem no futebol, no cenário do futebol de seleções. Então, hoje a gente vai analisar aí os grupos, analisar as chaves, analisar as seleções que vão participar dessa disputa em Paris. Não teremos o Brasil, mas vai ter muita seleção legal, muito jogo para a gente conferir. Mas antes de começar nosso bate-papo, aqueles recadinhos de sempre, convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Lá tem conteúdo diário, a gente sempre atualizando você sobre as notícias do futebol de seleções, trazendo curiosidades. Então, se você ainda não segue a gente, siga a gente lá. Também se inscrever aqui no Spotify, no YouTube, aonde você estiver escutando esse podcast, deixar seu like, sua avaliação, seu comentário, sua interação, se você está escutando no Spotify. É sempre muito legal você interagindo, você fazendo esse podcast conosco. E se você puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Não pode ajudar financeiramente? Compartilhe esse podcast com aquele seu amigo que vai acompanhar a Olimpíada e vai estar ligadinho em tudo que vai estar acontecendo em Paris e quer saber um pouco mais aí sobre o futebol. E eu não estou sozinho hoje, trago aqui com ele Felipe Augusto, da revista Série Z, está preparando um guia, acho que até quando você estiver escutando esse podcast, talvez o guia já esteja no ar, um guia que não fala só sobre o futebol, mas fala também sobre outras modalidades. E o Felipe está aqui conosco para bater esse papo aí sobre o futebol olímpico. Felipe, seja muito bem-vindo aqui a mais uma edição do ConteCast. Fala, Gabriel. Demorou, mas voltei. Muito por culpa minha. Mas estou aqui para falar sobre futebol olímpico, esse futebol que é diferente, como você citou, né? Algo que acontece 2 meses a cada 4 anos, né? Já que tem Jogos Olímpicos Pan-Americanos, Jogos Africanos e tal. Mas é uma prática diferente, digamos, né? Um modo diferente de convocação. Mas tem muito futebol aí nas Olimpíadas também para a gente comentar. Exato. Passando aí, lembrando, a gente tem 16 seleções envolvidas, né? São 4 grupos de 4 seleções cada. Vamos lá destrinchar um pouquinho cada grupo, cada chave, né? Falar um pouco do que esperar aí de cada seleção, de cada grupo, aquele podcast tradicional que está acostumado a ouvir com a gente aqui no Conte Verde. Já vamos começar pelo grupo A, Felipe, começando, tem a França, os donos da casa, a Guiné, que é uma seleção que se garantiu, foi a última seleção a garantir a vaga na repescagem mundial contra a Indonésia, né? Com o nosso lamento, porque a gente estava torcendo um pouquinho só para a Indonésia pelo fato de ter vários jogadores que a gente estava acompanhando, Marcelo Ferdinand, enfim, mas a Guiné também faz um trabalho muito bom, conseguiu, né, trazer alguns atletas ali em meio da temporada para jogar essa partida e conseguir a classificação, além da Nova Zelândia e dos Estados Unidos. Felipe, a gente viveu uma expectativa muito grande, principalmente com a França, de ter atletas de ponta, né? Se falou em Mbappé, se falou em Griezmann, até o Payet tentou, né, plantar um lugarzinho nessa história. No fim, um grande atleta dessa seleção é o Lacazette, né? A gente não tem nenhum jogador que disputou a Euro pela França disputando essa Olimpíada, não há uma seleção assim com tanto glamour, mas vai jogar em casa, então já sente aquele peso. A gente tem outras seleções chegando junto. A gente tem a seleção da Guiné, eu até trouxe aqui, ó. Guiné teve 5 jogadores que atuaram na última data FIFA, quando venceu a Argélia, na Argélia, né, que foi um grande resultado, e também perdeu para Moçambique. 3 estiveram na CAN, né, inclusive o Keita é um desses jogadores, talvez um grande nome. A Nova Zelândia, que a gente trouxe aqui, né, que usou a Copa das Nações da Oceania como base para algum desses jogadores que estarão em Paris, né, e dentre os quais eu destaco aqui
o Ben White, que foi um atacante que fez muito, Ben White, perdão, que fez gols, né, foi muito bom, muito bem, foi muito elogiado por nós. E os Estados Unidos que estão nesse processo de revolução, com alguns jogadores que atuam no futebol local e outros que já estão na Europa, né, chama muita atenção essa manobra. Queria ver com você o que você espera aí desse grupo, o que você espera principalmente da França, acho que chama muita atenção, né, toda vez que a gente tem uma Olimpíada, a gente sempre fica de olho na anfitriã, né? Será que vai despontar? Será que vai brigar por medalha? Você acredita que essa França pode chegar longe? Pode brigar por medalha? Ou não é bem assim? Talvez faltou um time mais cascudo? Como que você vê essa chave? A França é a favorita, né? Não só no grupo, mas também na competição. Claro que tem todo o peso, né, da camisa e tal, mas de qualidade também, né? Apesar de não ter conseguido trazer jogadores de renome, que a seleção principal tem, como o Mbappé, como você citou, que era o principal candidato, a principal torcida, não só dos franceses, mas também de quem acompanha o futebol e queria acompanhá-lo nas Olimpíadas. Acabou que não aconteceu, mas a França vai bem, né? Essa aposta do Lacazette é muito interessante também, um jogador que já tem experiência na seleção, vem numa idade avançada, então vem numa decrescente, mas continua fazendo seus gols, né? Está lá jogando no Lyon, né, e consegue aí essa vaga, né, entre os 3 acima dos 23 anos de idade, essa peculiaridade que tem, né, o futebol olímpico, e foi uma vaga boa, bem destinada, né, já que com a Euro acaba que as pretensões de ter jogadores melhores ficaram abaixo, né, algo que não aconteceu, por exemplo, com a Argentina, que conseguiu fazer esse jogo bem trabalhado. A minha curiosidade maior é ver Guiné, de fato, né? Guiné, assim como o Paraguai, a gente vai falar também na sequência, o Paraguai em 2004 foi medalhista olímpico pela primeira vez na história em todos os esportes, né? Foi a primeira medalha da história do país. E Guiné também pode conquistar isso, né? Nunca conquistou uma medalha olímpica, e o futebol é uma possibilidade, tanto que investe bem, né? Conseguiu trazer o Naby Keita, mesmo que não seja aquele jogador de antes, mas continua sendo o principal jogador da equipe, assim, apesar do Guirassy, né, que é o principal jogador agora. Temos também, né, o Bar, do Olympiacos, que também chama atenção, que também é jogador já de situação principal, mas são duas equipes aí que eu coloco na frente, mesmo que os Estados Unidos fazendo um trabalho muito interessante, como você citou, né, tem os jogadores europeus aí que jogam no futebol europeu, mas que essa Guiné realmente parece ter algo a mais para lutar, que é essa primeira medalha que o futebol pode trazer. Já a Nova Zelândia, de fato, fica abaixo aí, né, historicamente. Foi muito importante ter essa preparação, né, prévia, né, acaba que ajuda, né, porque como você tem, né, futebol olímpico, esse futebol de sub-23 com mais 3 jogadores, ele só ocorre nas Olimpíadas e, em alguns casos, nas competições continentais, né. Até isso, o Pan-Americano nem tem, por exemplo, esse caso, mas é um futebol diferente, né, uma reunião diferente de jogadores, e acaba que ter essa preparação pode fazer o diferencial, apesar que a qualidade da Nova Zelândia vai contar mais para mim e vai ficar pelo caminho já na primeira fase. Pois é, vamos ver como que vai ser nessa questão, né, até dos jogadores que participaram, até senti muita falta do Liberado Kakati, que jogou em Tóquio, mas também não esteve presente. Eu anotei aqui alguns outros nomes que vão estar na seleção da Nova Zelândia, que estiveram, né, na Copa da Oceania. A gente tem o Matt Garbert, a gente tem o Ben Wout também, o Jesse Randall, né, e também tem um goleiro, né, quem escutou a entrevista com o Juliano Schmeling, treinador de Vanuatu, ele citou o Alex Pausen, que é um goleiro que joga pelo Everton Forest, que foi vendido para o Bournemouth, vai ser o goleiro da Nova Zelândia nas Olimpíadas. Então vai ser muito interessante aí ver esse período de transação. E até que estava falando sobre a França, né, tem alguns nomes que a seleção francesa chegou a botar numa pré-lista, né, antes das Olimpíadas, e que não foi para frente. A gente teve o caso do Zaremi, do Barcola, do Matstel, né, do Lucas Chevalier, né, os nomes aí mais conhecidos, o Lenioro, que, né, foi o grande nome aí, vamos dizer assim, dessa janela agora, né, recentemente acertando com o Manchester United. Nomes assim que estão na mídia, que são conhecidos, que a França realmente tentou. A França realmente, vamos dizer assim, não, como o Felipe falou, acho que concordo, não está com aquela seleção estrelada, é uma das favoritas, mas ela queria, né, por jogar em casa. A gente sabe, né, toda a questão do esporte francês, a gente viu isso no vôlei, né, com a tentativa de levar o Bernardinho, levou o Bernardinho, mas o ciclo não foi completo,
né, outros jogadores de outras modalidades que a França tem e quer valorizar, o futebol não seria diferente. Deixa de ser favorita por isso? Não. Mas, obviamente, podia estar com uma seleção, vamos dizer, mais investida, uma seleção mais forte ainda possível. Você quer comentar alguma coisa, Felipe? Sim, é só lembrar a seleção brasileira, né, 2016, né? Conseguiu trazer o Neymar, tinha uma seleção muito forte, o padrão sub-23, e acabou que, mesmo capengando no começo da primeira fase, no começo da competição, conseguiu chegar bem ali no final e venceu a Alemanha, mas é um exemplo aí desse trabalho, né? Assim como o Japão também teve uma preparação muito maior, né, para Tóquio, levou o time, trouxe o time para o Brasil para jogar a Copa América, acabou que não deu muito certo, não conseguiu chegar tão longe assim no futebol olímpico. O futebol olímpico tem essa questão, né? Você ajuda o todo, né? Todo esporte e tal, né? Claro que o futebol fica meio alheio a essas questões, mas é uma medalha a mais, né? O Brasil conquistou 2 medalhas de ouro recentemente e ajudou muito no quadro de medalhas, mesmo que o futebol masculino principalmente, seja muito alheio, né? A questão das Olimpíadas, parece um ponto fora da curva, né? Um estranho no ninho, apesar de toda a força que tem mundialmente. É pela valorização, mesmo até mesmo da disputa da FIFA, né, de notoriedade do torneio, lembrando que é um sub-23 justamente por isso, porque a FIFA tem o receio, né, isso não é de agora, isso é desde quando a Copa do Mundo surgiu, em 1930, que a Olimpíada tem um nível, vamos dizer assim, ao mesmo patamar no Mundial. Tanto que, se você for pegar na história, em 1932, a Olimpíada seguinte, a Copa do Uruguai, não teve futebol, por exemplo, né? E foi, junto com a primeira Olimpíada, os únicos jogos que nós não tivemos o futebol. Então, tem essa questão, né? E até completando, trazendo curiosidade, a diferença da França para o Brasil de 2016 é que a França já tem uma medalha de ouro, né? O Brasil acho que tinha aquele peso a mais, não só de jogar em casa, mas também de, enfim, né, tirar a draga e conquistar o ouro, já vieram logo 2 e depois já não se classificou também. Mas tem mais seleção e tem mais grupo para a gente analisar. A gente vai para o grupo B falando em seleção sul-americana. Chegamos na Argentina, né? A Argentina que também tem 2 medalhas de ouro, né? Conquistou em 2004, 2008, naquela período de seca da seleção, né, principal. Foi o que confortou os argentinos, né, aquela conquista. E agora que a Argentina ganhou tudo, o que falta, a gente pode dizer assim, né, Felipe, é a medalha de ouro olímpica. Né? A gente vai ter aí destaques como o Julián Álvares e o Otamendi disputando jogos, né? Isso vai ser muito interessante. São 3 jogadores que estiveram na Copa América que estarão lá. Além dessa dupla, a gente vai ter o Jerônimo Rulli, que era o 3º goleiro, provavelmente vai ser o goleiro titular da seleção argentina na competição. E a gente também tem o Echeverri, né? Que foi o carrasco do Brasil na Copa do Mundo Sub-17, que estará presente nos Jogos Olímpicos. Né? Vai ser muito interessante ver ele, lembrando, joga no River Plate, mas já está vendido ao Manchester City, né? Então, é um dos grandes nomes, acho, para ficar de olho nessa competição. E no grupo da Argentina, a gente tem o Marrocos, que é uma seleção aí que conseguiu crescer, vai ter o Hakimi, vai jogar, e o Hakimi tá com uma sina aí que não dá para ele bater pênalti, porque, né, foi na Copa da África, Africana de Nações, perdeu o pênalti lá no jogo decidido contra a África do Sul. Agora, recentemente, teve um jogo treino contra uma equipe do francês, eu não vou me lembrar o nome. Ele perdeu 2 pênaltis no mesmo jogo, então o pessoal tá meio assim com o Hakimi batendo pênalti, mas a gente tem outros nomes aí que se destacaram nessa retomada marroquina aí após a Copa do Mundo. A gente pode falar aqui do Ezazoli, do El Azuzi, né, que jogadores aí que apareceram muito bem na CAN, no pós-CAN principalmente, né, chamam a atenção aí no futebol marroquino. A gente tem o Iraque também, que vem com uma seleção que é comandada pelo Aymen Hussein, né? Acho que é muito legal ver uma figura igual a Aymen Hussein jogando a Olimpíada, vai ser um destaque muito legal, depois da Copa da Ásia, que fez o Iraque, principalmente, né? Nós temos aí alguns jogadores que estiveram na competição, são 4 jogadores que estavam na Copa da Ásia, que estarão na Olimpíada, e 8 que estiveram na última convocação do Iraque, até porque o Iraque já estava classificado, nas eliminatórias aproveitou para levar jogadores mais jovens, e os jogadores aproveitaram essa oportunidade. E a gente tem a Ucrânia, que é um nome que chama atenção. Não vai ter o Mudryk, que foi a grande atração da classificação ucraniana na Euro Sub-21 no ano passado. Ele dispensou as férias para ir jogar essa Euro. Talvez isso explique um pouco, temporada um pouco abaixo que ele teve esse ano no Chelsea, mas foi um dos nomes daquela Euro, e a Ucrânia é recheada aí de jogadores muito jovens. Né? A Ucrânia tem só 2 jogadores acima do limite da idade, não 3. E fica a curiosidade, que um tem 24 e outro tem 23 anos, ou seja, está todo mundo ali no mesmo nível.
Felipe, o que esperar desse grupo? A Argentina vem forte, né? Acho que você trazer o Julián Álvares para essa Olimpíada é muito interessante, mas a gente tem duas seleções aí como Marrocos e Iraque, que estão aí em ciclos muito bons, podemos dizer assim, no geral, não só, né, na base, mas de jogadores que são destaques nas suas seleções principais, e a Ucrânia, que chega aí com esse time aí, mostrando uma força, né? Acho que como vai ser toda a participação ucraniana ao longo dessa Olimpíada, mostrando uma força perante aos conflitos que acontecem no país. Exato, né? A Argentina, mais, assim, o time argentino parece melhor do que o da França, ainda mais pelo Otamendi, pelo Rulli, como você citou, e principalmente o Julián Álvares, né? Que me parece que ele está na obsessão, né? De ser campeão de tudo mesmo, né? Já venceu o Copa do Mundo, Copa América, Liga dos Campeões, Campeonato Nacional, e agora busca esse novo título, né? Que ele não tem, que é ser campeão olímpico, né, com a Argentina. A gente lembra em 2004, como você citou, né, foi uma geração muito boa, que acabou despontando depois do futebol. Começou ali, né, e você também falou sobre a questão de série de títulos que a seleção tinha, e acabou que essa medalha de ouro foi a calhar, digamos, por momento. Mas me parece assim, que a Argentina está um passo à frente, não só no grupo, mas na competição mesmo, de fato, assim, né? Soube escolher bem os jogadores, né? Você citou, né? Os jogadores de Copa América vão disputar agora as outras Olimpíadas, então vão perder um bom pedaço de férias aí que poderiam ter, e conseguir, assim, demonstraram vontade de estar e estarão, de fato. E a gente tem aí Marrocos, Iraque e Ucrânia abaixo, com certeza. Gosto muito de ver o Hakimi, né, jogando também na seleção, né? Uma dificuldade de ter nomes tão relevantes assim. O Hakimi disputou a Copa do Mundo, foi sempre finalista. Ele poderia dar esse privilégio de não disputar as Olimpíadas, mas viu que é importante, ainda mais se joga na casa dele, né? Ele é treinador de Paris Saint-Germain, vai jogar em Paris, né? Apesar que o futebol olímpico joga em Paris apenas, vai jogar no país que ele atua. O Iraque, né, que viveu um sonho em 2004, né, um sonho que virou frustração logo depois do começo da guerra, né, que assolou o país, e foi quarto lugar, né, nas Olimpíadas, perdeu a medalha de bronze, que seria muito importante, simbólica para a seleção, e agora volta, né, volta não, né, o 2016 também disputou, agora retorna para disputar mais uma edição das Olimpíadas, tentando reviver aquele sonho que virou frustração em 2004, enquanto a Ucrânia é bem interessante essa aposta da equipe, né? Você ter 2 jogadores apenas, inclusive, acima de 23 anos, sendo que um não completou 24 anos ainda, né? Que é o caso do Kriskili, ele que vai fazer 24 anos esse ano, mas não completou ainda. E essa segunda vaga me parece também muito competitiva aí. Eu não consigo cravar, apesar que consigo, talvez, Marrocos ali na frente da Ucrânia e do Iraque nessa briga, mas de fato a Argentina é bem favorita nesse grupo, mas sempre com aquele adendo, né, de que o futebol olímpico ele acontece esporadicamente e tudo pode acontecer. A gente lembra, eu acho um caso bem emblemático, que não era sede, mas em 2012 a Espanha chegou muito favorita e fez uma campanha péssima, então é algo que pode acontecer, mas de fato o papel Argentina é favorita não só no grupo, mas também na competição, até mais que as outras equipes para mim. Assim. E o Julián Álvares entra naquele patamar dele, né, de ter conquistado tudo, né? Conquistado da Argentina, Libertadores, Champions, Premier League, Mundial, Copa América. Então, se ele conquista essa medalha olímpica, essa medalha de ouro, ia ser o cara um carrasco dos títulos. E eu falei do elenco do Iraque, passando também o elenco do Marrocos. 6 jogadores que estão nessa convocação estavam nas partidas eliminatórias contra a Zâmbia e Congo na última data FIFA, e 5 estiveram na CAN no começo do ano, né? Como eu falei, tem alguns nomes que são de destaque nessa seleção marroquina, fora o Hakimi. Então vai ser muito interessante acompanhar, né? A gente falou muito aqui, junto com os meus do África, do ponta de lança, o Ezazoli, o El Zazoui, que são jogadores que chamaram atenção, mas também o Amir Richardson, que também é outro jogador que está nessa seleção marroquina, que está na seleção principal, né? Vai ser muito interessante acompanhar a evolução deles dentro dessa Olimpíada, porque são jogadores que já chamam a atenção dentro do scratch normal dos Leões do Atlas, e também a gente tem outros jogadores do Iraque, né, que chamam a atenção. O Ali Yazin, jogador que também já veio muito bem na Copa da Ásia, ele tem 20 anos apenas,
né? Ele estava numa questão lá de lesão mesmo, estava fazendo tratamento antes do começo das Olimpíadas para ver se consegue estrear bem, é um ótimo jogador. Você também tem a presença do Ibrahim Bayash, que é um jogador também mais experiente, o capitão Saad Natik, zagueiro também, que esteve na Copa da Ásia. Essa seleção do Iraque é algo que chama atenção. Você da acompanha a cantora asiática já está de olho mais ou menos como que é nos Jogos Olímpicos. Acredito que a gente vai ver um espelho daquilo que a gente vê na seleção iraquiana, né? Ainda mais com o Ayman Hussein liderando esse time, como ele liderou na Copa da Ásia e tendo aquele peso de toda aquela polêmica da expulsão contra a Jordânia, dele envolvido e blá, 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 blá. Eu acho que isso pode assolar um pouco ele para conseguir limpar, porque acho que o Iraque tem um elenco aí para essa segunda vaga. Eu acho que fica numa disputa muito entre Iraque e Marrocos. Passando para o grupo C, que para muita gente é um grupo muito legal, porque tem novidades, né? As duas novidades estarão nesse grupo. A gente tem a Espanha, que é uma seleção muito forte, assim como aqui conquistou a Euro, junto com o Egito, do Micali, né, o treinador Micali, que medalha de ouro em 2016 está à frente do Egito, e a gente tem os novatos, Uzbequistão e República Dominicana. E, Felipe, apesar de serem novatos, acho que são perspectivas muito diferentes. República Dominicana aí tentando se consolidar num projeto que está vindo aí, né, ao longo, né, da crescente, agora está trazendo jogadores naturalizados, quase conseguiu trazer o Mariano Dias para a Olimpíada, ele acabou tendo uma lesão, mas você vê outros jogadores que são espanhóis com origem dominicana já defendendo a seleção República Dominicana, tanto na principal quanto nas Olimpíadas, um processo que está em andamento, né? Talvez não tenha frutos, tanto que perdeu de 9-0 agora há pouco no amistoso para a França, né, no seu primeiro amistoso preparatório antes das Olimpíadas. Do outro lado, você vê um Uzbequistão, de um time que é jovem, um time que foi campeão asiático sub-20, alguns jogadores estão nesse plantel, mas um time com jogadores que participaram da Copa da Ásia com destaques. Né? A gente tem o Faizullaev, que foi o melhor jogador jovem da Copa da Ásia, aí. E ele é um dos jogadores com destaques dessa seleção, tanto no principal quanto na Olimpíada. Uma seleção que tem 7 jogadores que estiveram na campanha da Copa da Ásia, e você ainda coloca o Shomurodov. Ou seja, os dois principais jogadores do Uzbequistão hoje, no futebol, e não estou falando só no futebol de base, no futebol, estão nessa seleção. Então, acho que isso me empolga muito. Eu já falei que eu sou um cara que estou curtindo muito a seleção do Uzbequistão desde a Copa da Ásia, estou no hype. São 7 jogadores também que estiveram nas últimas partidas eliminatórias contra a Turcomenistão e Irã, e uma seleção que chama muita atenção, o Irã, né, que vem com o Egito, perdão, que vem com o Micali. Você tem 2 jogadores que estiveram, né, na CAN, que no caso são o Zizou e o Omori, né, o Omori do Arsenal, e a Espanha, que também vem com uma seleção muito forte, e chama a atenção aí a presença do Kubarti, que vai ser o jogador mais jovem da história numa Olimpíada. Ele que estava no elenco da Euro e foi cortado justamente para ser esse grande nome da seleção olímpica espanhola apenas com 17 anos. Ou seja, esse cara, lógico, quando ele surgiu no Barcelona, ele já surgiu como um fenômeno, né? E ainda mais, é muito raro a gente ver um jogador jovem, defensivo, explodir tão rápido como ele está surgindo. Né? Você tem o Yamal, que é mais novo que ele, que já tem todo o destaque e tudo mais. Mas ele é um zagueiro, e é muito raro a gente ver zagueiro jovem tendo essa maturidade, essa cabeça, e ele sendo o jogador mais jovem na história da Olimpíada e tendo essa oportunidade de conseguir fazer um grande jogos em Paris com a camisa da Espanha. Felipe, como que está a sua expectativa para esse grupo com a Espanha? Também mais uma que pode ser colocada como favorita ao ouro. E os outros aí, os estreantes, como acho que você concorda comigo, como você tem, um em cada patamar, e o Egito do Micali aí no meio dessa festa. A única semelhança que eu vejo do Uzbequistão e a República Dominicana é que a base que eles tiveram no Sub-20, né, no mundo, não foi tão aproveitada, né, com acaba que o Sub-23 você pode ter mais jogadores ali. A República Dominicana, como você citou, entrou nesse processo de naturalização de jogadores espanhóis, acho que são 5 ou 6 jogadores que nasceram na Espanha, que agora são dominicanos, né, que vão disputar aí a competição pela seleção. A gente já viu nas Olimpíadas, né, as seleções como Belarus, Fiji em 2016, que foi histórico, Letônia, Gabão em 2012, com o Aubameyang, e para a República Dominicana, né, que nunca chegou perto, assim, até mesmo de fases agudas, né, das eliminatórias para a Copa. Essa é a grande participação da história da equipe, né, tanto que o Mariano Dias teria a chance da vida dele de disputar uma competição de primeiro porte, apesar que as Olimpíadas têm toda essa questão, né, de ser sub-23 e tal, mas de participar de uma competição relevante, né, para essas seleções mais
menos tradicionais, né, as Olimpíadas são tratadas de forma diferente, né. É só ver, por exemplo, que o Uzbequistão, como você citou, né, tem o Shomurodov na convocação, que ele é o grande craque da geração. Os Uzbequistão que passam por um processo aí de renovação, que precisou, já que teve, para mim, um vexame, né, nas eliminatórias passadas, não conseguiu nem chegar na fase final, né, e agora teve essa reciclagem, essa renovação para voltar a sonhar, ainda mais com essas 48 vagas, né. E como você citou, até historicamente, né, o Uzbequistão tem uma possibilidade, já teve a possibilidade de chegar em Copa, né, perdeu repescagem para o Bahrein, né, depois enfrentaria uma seleção da Oceania, mas de fato é uma seleção que flerta muito com a Copa do Mundo, tem possibilidade de chegar futuramente, até mesmo em 2026, enquanto os caribenhos não tem tanta tradição, não tem tradição, e agora apostam nessa mudança aí de convocações, de naturalizações, para tentar aumentar o seu leque de opções e tentar fazer uma coisa a mais, apesar que se isso está muito longe, acaba que as Olimpíadas são um marco para a seleção de fato, e tem que ser lembrado o fato de estarem, né? Eu só não estou enganado, dia 30 de julho, que é o confronto do Uzbequistão e do Sul-Americano, é um confronto que eu quero muito assistir, apesar de eu não ser o horário ao certo, mas é um jogo aí que, para quem ama futebol alternativo, é o jogo para se acompanhar nessa primeira fase, pelo menos, das Olimpíadas, né? O Egito, para mim, é grande destaque sem o Salah, um destaque por ser brasileiro, né? Por estar no Brasil, é o Rogério Micali, né? Que saiu aqui da seleção do Brasil um pouco em baixa, apesar do título de 2016, né, da medalha de ouro. Foi para o Egito, conseguiu fazer um bom trabalho, né? Conseguiu aí ser vice-campeão da Taça Africana Sub-23, que deu vaga para as Olimpíadas. Tentou-se, né, o Salah, né, para disputar essa competição, ser mais um grande nome aí que poderia ajudar na seleção. Não conseguiu, mas também chega com uma boa base aí, né? É o time abaixo da Espanha com mais possibilidades, né? Apesar que isso o Uzbequistão confio muito, assim. Olha que eu tenho dificuldade de confiar no Uzbequistão no geral, assim, no futebol, porque é uma seleção que a gente confia e não vai para frente. E a Espanha não tem pouco para se falar, né? Também após os jogadores acima de 23 anos, mas de pouca idade, né? 24, 25 anos ali, tem uma base montada ali do Girona, da Real Sociedad, do Barcelona, e chega também como favorita, sem dúvidas, com um trabalho de base muito interessante que tem o país, que reflete, né, em 3 títulos europeus do século, uma Copa do Mundo, né, um trabalho de anos aí que chega até a seleção principal, e também outro favorito aí, né. Esses 3 primeiros grupos têm 3 favoritos bem claras para passar de fase e até mesmo para lutar pelas medalhas lá na frente. Só se abrindo a chave por ter um conflito antes, né? Vamos ficar de olho, né, como acontece isso. Eu acho que o Uzbequistão passa muita confiança pelo grau das atuações da Copa da Ásia principal, né? Como eu falei, são 7 jogadores que estiveram lá na Copa da Ásia Sub-20, Sub-23, eram mais jogadores até que estavam na seleção que disputou a Copa da Ásia, que estavam nessa outra competição que classificou a seleção do Uzbequistão para a Olimpíada. Eram 12, se eu não estou enganado. Ou seja, é um time que vamos dizer assim, tem a maior parte de jogadores já experimentados numa competição de relevância, e uma competição que o Uzbequistão não fez figuração. O Uzbequistão foi muito bem. O Uzbequistão foi até as quartas de final e foi eliminado pelo Qatar com um erro grotesco da arbitragem. Então, e você vê um jogador como o Faizullaev, para mim, que é um dos caras assim que muita gente vai conhecer agora nas Olimpíadas, e se ele jogar o que ele conseguiu jogar, né, nos jogos do Uzbequistão, principalmente na Copa da Ásia e também na Copa da Ásia Sub-20, na qual o Uzbequistão foi campeão, que a gente lembrou aqui, ele realmente vai ser cotado do mercado. É um jogador que está no CSKA, já tem um valor de mercado alto, né? Eu lembro que o Uzbequistão ele conquistou a vaga contra a Indonésia. A gente até fez um vídeo disso, porque saiu notícia nos jornais asiáticos, que só o Faizullaev valia mais que o time inteiro da Indonésia. Somado todos os jogadores da Indonésia, o Faizullaev valia mais que o time inteiro. Então, é um jogador muito valorizado. Eu vi alguns rumores que o Villarreal estava de olho nele, né, nessa janela. Então, eu acho que se tem um cara para a gente olhar como revelação, é muito difícil, né? Porque são todos jogadores muito jovens e tudo mais. Esse cara, para mim, é o Faizullaev, que pode sair como uma revelação, ou talvez um jogador que o pessoal já conheça, porque saíram das Cantias de Barcelona, né? Que é o Júnior Firpo. Não
exatamente por não conhecer ele, mas é porque na seleção, a gente já falou isso nas eliminatórias da CONCACAF, ele joga com meia, né? Ele é um camisa 10, basicamente, da seleção. Vamos ver se isso vai se manter nessa convocação nessa Olimpíada. Além, claro, eu gosto também de salientar a presença do Rafa Nunes, que é o atacante do Elche, também fez bons jogos na última janela da CONCACAF. Vamos ver como vai ser a atuação dele nessas Olimpíadas. Só passando aqui para destacar que da República Dominicana, dos jogadores que disputaram, que vão disputar a Olimpíada, 6 estiveram nos confrontos contra a Jamaica e as Ilhas Virgens Britânicas, que foram os últimos confrontos aí dos dominicanos na eliminatórias da CONCACAF. E vamos ver também a Espanha, como você bem salientou. Agora vamos para o grupo D. O grupo D talvez não tenha um favorito tão explícito, né, como a gente teve nos outros grupos, mas acho que tem um confronto aí, vai ser muito legal para a gente saber quem vai conseguir pegar essas duas vagas. A gente tem Israel, a gente tem Mali, a gente tem Japão e Paraguai. Felipe, acho que o brasileiro aprendeu a respeitar muito esse trabalho de base de Israel por conta da Copa do Mundo Sub-20, né? O Israel eliminou o Brasil e tem realmente uma geração forte, por mais que, né, não esteve jogadores na última data FIFA, que Israel jogou contra a Hungria e contra a Belarus, mas é uma base muito forte, né? Chama muita atenção. Mali também, que tem uma base muito forte, e eu acho muito legal de Mali você olhar, né, e ver, não tem nenhum jogador também que esteve nos últimos jogos contra Madagascar e contra Gana, mas tem um jogador que esteve presente na CAN. Mas você pegar e olhar Mali, que fez uma grande Copa do Mundo Sub-17, tem uma grande base agora, e também tem um time principal muito interessante. Mali chama a atenção, né, já faz um tempo dentro do cenário de futebol de seleções. O Japão, que é uma seleção que também está caminhando, né, vendo um processo de continuação do trabalho olímpico de 2020, né, foi campeão Sub-23 da Ásia, né, esse torneio que ganhou do Uzbequistão na final. E o Paraguai, para mim, chama muita atenção, com um cara que, se ele jogar o que ele sabe, ele tem tudo para ser um dos grandes nomes dessa Olimpíada, que é o Enciso. Eu gostei muito de ver o Enciso. Foi um nome que entrou nas últimas horas na seleção paraguaia, né? Ele entrou ali depois da Copa América. E, cara, assim, se a gente for pensar de nome, você tem o Hakimi, são poucos nomes que ficam acima dele, né? Vamos dizer, de qualidade, jogador que está entregando o que ele entrega no Brighton. Então, acho que vai ser muito legal, porque esse grupo tende a ser muito equilibrado, né, Felipe? Acho que isso vai ser o grande diferencial desse grupo D em relação aos outros. Não sabemos se alguém vai brigar por medalha, se vai chegar lá na frente, mas são 4 seleções aí que apresentam um certo equilíbrio de antemão, e a gente fica no aguardo aí para ver qual que vai ser o desfecho dessa chave. O grupo é um grupo que eu não consigo nem apostar que vai ser líder, né? O Japão, que poderia ser colocado pela continuidade de trabalho, por ser cabeça de chave, poderia ser colocado, mas também não é uma surpresa terminar como lanterna da chave, né? Não vai ser uma surpresa. Então é um grupo realmente muito equilibrado. Vamos salientando, né? As equipes não jogam juntas por muito tempo, né? Então isso também dilui um pouco esse favoritismo que Japão e Paraguai poderiam ter, né? Por exemplo, falei de Guiné, no grupo A. Mali também passa por essa questão, né? De não ter medalhas olímpicas e no futebol ser uma possibilidade de vir essa primeira medalha conquistada. O time, confesso que quando eu vi a convocação, eu esperava outros nomes mais conhecidos assim, apesar que a gente tem o Bacary Traoré, né, que é o remanescente da CAN, joga no Wolverhampton, é o grande destaque da equipe. Ele ainda é jovem, inclusive, né, isso também é um fator interessante, tem 22 anos, então entra na cota aí dos jogadores olímpicos, né, sub-23. Mas também é outra seleção aí que aposta muito no futebol para sair dessa lista de nações sem medalha, né? Algo que Honduras tentou em 2020, perdeu a semifinal, perdeu a medalha de bronze, e o Paraguai, como você tem lá atrás, tem a única medalha de ouro, a única medalha de prata, a única medalha olímpica em 2004 com o futebol masculino, né? E também gostei muito dos jogadores acima de 23 anos que conseguiu trazer, o Balbuena, que apesar de não ser aquele do Corinthians, mas ainda pode ser bem importante para a seleção, e o Agito Fernandes, né, que teve seus altos e baixos, principalmente por lesões do Botafogo, mas chega bem também para fazer pra ajudar a seleção aí nessa missão de conquistar a segunda medalha da nação, né, não só no futebol.
Israel também, apesar de já ter disputado a Copa do Mundo, né, mas faz muito tempo, né, então acaba que essas Olimpíadas, nem mesmo eu consegui disputar depois que foi para a Europa, né, para a UEFA, e também as Olimpíadas se tornam, né, uma competição bem relevante para a seleção. Trouxeram 3 jogadores acima dos 23 anos, também são presença constante na seleção principal, principalmente o Pérez, o goleiro, o Goldberg, também é outro aí que faz parte, o Gandelman, né, são 6 jogadores acima dos 23 anos, que tem aí um bom currículo, né, pela seleção. 2 jogam fora de Israel, né, o Pérez no Bayern Munique, é reserva do Neuer, enquanto o Gandelman joga no Ghent, da Bélgica. Então são 4 seleções que estão bem equilibradas, ainda mais que, como eu citei, essa questão do sub-23 do futebol olímpico não ser recorrente, né, dilui mais ainda as possibilidades de saber quem são os favoritos dessa chave. Né. Mas confesso que tenho um carinho especial por Mali para ver essas histórias heróis olímpicos se concretizarem, porque seria muito legal ver Mali, assim como o Guiné, lutando por medalhas, que essa quarta vaga, digamos, né, de favorito está bem aberta, né, não tem um time claro assim. Né. A gente vê França e Espanha, a gente tinha um patamar à frente, mas essa quarta vaga, esse semifinalista, caso tudo aconteça nesse roteiro que a gente está prevendo, essa quarta vaga está bem aberta ainda para ver quem será que pode furar esse favoritismo dos 3 principais candidatos às medalhas na competição. Pois é, vai ser muito interessante acompanhar isso. Mali, acho que fica com esse recém-gosto de sofrimento. Acho que tudo que aconteceu, né, nas eliminatórias passadas, que Mali é eliminada no único gol que toma nas eliminatórias para a Tunísia, a campanha na Copa Africana de Nações, né, com a eliminação com gols no final, todo o sofrimento que vai ver o futebol de Mali, esse futebol ali pode ser uma chance. Né? Você falou do Boubacar, que é um grande nome da seleção, remanescente da CAN. No Japão, eles também tem um jogador só que veio da Copa da Ásia, e no Paraguai tem 3, né? Além do Inciso e do Valbuena, a gente também tem o Enzo Gonzalez, o Diego Gonzalez, perdão, da Lazio, que também participou da Copa América e está com um elenco em Paris. Acho que vai ser muito legal. Eu vejo aí Paraguai e Mali, pelo menos na minha cabeça, sendo um pouquinho, porque o Paraguai, pelo que mostrou no pré-olímpico, foi uma seleção muito bem ajeitada, né? Foi muito legal, acho que assistir a seleção paraguaia ao longo do pré-olímpico e mereceu com muitos méritos a vaga, né? Tanto que na última rodada era Brasil e Argentina se matando pela vaga na Olimpíada. O Paraguai estava lá na dele, dependendo só dele, deixou as 2 seleções gigantes se matarem. Então, é muito interessante, e como eu falei, o fator Enciso é um cara que pode mudar muita coisa na seleção, na questão dos jogos mesmo. Como eu falei, você não vê assim de cabeça um jogador assim que tenha talvez o grau de potencial de decisão do Enciso, talvez uma experiência, como o Lacazette, que a gente já falou, mas o Enciso é um cara, o Rui Alves talvez seja um nome acima dele, né, com certeza, inclusive, mas acho que o Enciso pode dar um up nesse Paraguai. E acho que é importante você ter esses jogadores que têm uma experiência grande já dentro do futebol, e o Enciso também está tentando cavar aí, né, o seu lugar na seleção paraguaia. Né? O gol que ele marcou contra a Costa Rica na Copa América foi o primeiro dele com a camisa do Paraguai, até porque ele passou por uma lesão muito grave, né, do meio do ano passado até o final do ano, né, voltou a jogar só no começo do ano. O Paraguai basicamente não entrou em campo, inclusive esse ano, né, entrou em campo aí na preparação para a Copa América e na Copa América. Em março não houve jogos do Paraguai. Então, o Enciso também, um passo importante dele dentro da Albirroja para conseguir futuros melhores também para a Albirroja em si, né? Porque o Paraguai vive um momento muito ruim após a pior Copa América nos últimos 100 anos e também após um começo péssimo de eliminatórias, onde o cargo está à disposição. É isso, pessoal. Então, agradeço você que esteve aqui nesse pré-Olimpíada conosco. A gente vai acompanhar os jogos da medida possível. Provavelmente depois das Olimpíadas a gente volte aqui para fazer uma revisão geral, ver o que dá para tirar de lição, ver o que a gente falou de bobagem aqui, né? E ver o que a gente acertou. A gente vai ficar no aguardo. Fique de olho nas nossas redes sociais também para acompanhar tudo. Twitter, Instagram, TikTok, @Contiverde _. Segue aqui o Contiverde no Spotify, no YouTube, aonde você estiver escutando esse podcast, para você acompanhar o que vier por aí, mais podcasts, entrevistas, enfim. Deixe seu like, sua avaliação, seu comentário é muito importante para nós. Se possível, apoia.se/Contiverde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar, melhorar cada vez mais nosso trabalho. Se não for possível, compartilhe esse podcast com aquele seu amigo que está acompanhando as Olimpíadas, para ele saber mais sobre o futebol de seleções, para ele conhecer mais esse universo aí e saber quem que são as favoritas aí para
disputar uma medalha. Valeu, Felipe, muito obrigado pela sua companhia. Você já está convidado, então, intimado para participar do pós-Olimpíada, para ver o que a gente falou de besteira ou não por aqui. Pois é, né, esse pós, né, faço quarta categoria, né, tive as apostas aí para ver quem subisse, quem ia ficar pelo caminho. Já erramos muitas coisas, então eu estou acostumado. Então, claro que estarei aqui para falar sobre esse pós-Olimpíadas, pós-futebol olímpico aí. Pode ter umas surpresas, apesar que os favoritos são bem claros para conquistar as medalhas na competição. É isso. Deixe aqui seus palpites aqui embaixo e fique ligadinho com a gente. Quando tiver os caminhos da Copa do Mundo e das Olimpíadas, passam por aqui. Até mais!